Está entrando no ar a live nos bastidores da política. A apresentação: Edmar Pitachi convidados. Tudo sobre os bastidores da política em nossa cidade. Com informação, credibilidade, prestação de serviço. Tudo isso você encontra aqui. Começa agora a live nos bastidores da política. Então, tivemos uma intercorrência aqui porque o operador trocou o cabo aqui do... A gente tem que testar isso antes, Josiel. Mas você é cabeça dura. Mas vamos lá. Ontem foi um dia triste porque amanhecemos com a notícia de uma figura polêmica, mas de um coração enorme e sempre engajado na política, que é o amigo Maicon Rosa. Ele nunca fez outra coisa a não ser política. Sempre dedicado a ajudar ao próximo. Ele não tinha nada, era uma pessoa desprovida de interesse, de coisas materiais, não tinha nada, vivia basicamente de um auxílio do pai e auxílio de amigos. Sempre, às vezes falava demais, e eu sempre dava conselho, sempre procurava ajudar. E eu vi que teve algumas postagens até relacionando a política, mas pelo que eu conheço, não teve nada relacionado à política não. Coloca aí, José, o número 2, Maicon Rosa, pra gente fazer uma homenagem aqui, que fica um vazio, que sempre estava acompanhando a live aqui, sempre com comentários, às vezes o comentário meio ácido, mas sempre assistindo aqui. Coloca aí, José, o número 2. Hein? Até amanhã você coloca? Vamos ali, o pessoal tá entrando. Kissela dos Santos, boa noite, Kissela. E já está aqui no estúdio a nossa convidada de hoje, a delegada Madeleine, que agora está lá na Procuradoria da Mulher, na Alerj. E ela tem andado aí todo o estado do Rio, dando palestra, dando cursos ligados à violência da mulher. E nós estamos agora no mês do Outubro Lilás, um mês de conscientização. Então nós convidamos, ela aceitou e está aqui para a gente falar sobre esse tema que, infelizmente, pleno século XXI, ainda se mata mulher por ser mulher. Tá ali, coloca na tela aí, José. Ali o Maicon Rosa. Acho que todas as pessoas que acompanham política, que estão ligados na política de Campos, conhecem o Maicon Rosa, cada um tem a sua opinião. Eu coloquei lá no meu Instagram, faleceu na data de ontem, Maicon Rosa Braga, sempre dedicado a ajudar o próximo e enganjado na política do bem. E que nosso Senhor Jesus Cristo tenha misericórdia de sua alma. E pode tirar, José. E que as autoridades policiais investiguem, porque eu sempre dizia para ele: Maicon, você só faz mal para você mesmo. Quem conhecia Maicon Rosa sabia, ele só fazia mal para ele mesmo. Ele não fazia mal para ninguém. Falava demais? Sim. Quem não conhecia ele pode até levar a mal, mas era uma pessoa que
Não tinha maldade. Não tinha maldade. Falava demais, sim. Mas era um amigo. Fica... As pessoas que conhecem ele sabem das falhas, das dificuldades que ele passava. Ele ultimamente até tá com problemas mentais, às vezes não falava coisa com coisa. Mas fica aqui o meu sentimento e menos uma pessoa aí na live pra gente sempre dar risada, pra gente conversar, interagir. Então, a homenagem aí, a simples homenagem, a singela homenagem dos bastidores da política ao companheiro Maicon Rosa. Sobe lá pra gente começar a ler os comentários ali. Alexandre Alves, boa noite, meu amigo. Alexandre Alves é Alexandre Dinamite? Coloca ele pra ver se é ele. Não, é Alexandre Dinamite. Alexandre, você tá diferente, Alexandre? Fez a barba, tá bonito? Rapaz. É ele mesmo, Alexandre Dinamite, lá do grupo Dinamite. Juninho Marcílio ali da Beira Valão, grande amigo também ligado na política. Vanilda Rangel Carvalho, boa noite, dona Vanilda. Aqui, se eu já dei a boa noite, que ela é o comentário que eu estava visualizando. Augusto Oliveira, um homem que está ligado no turismo. O Juninho também dando os sentimentos ali aos amigos e familiares do Maico. Fabrício Freitas dos Santos, boa noite. Alexandre Alves, saí da casa do pai dele agora há pouco. Então, Maico morava do lado da casa do pai dele. Ele já não tinha mãe e ele morava sozinho. Era mais ele, o irmão e o pai. Boa noite, Edmar. Edson Costa. Boa noite, Edmar, Anderson, Quintanilha, todos nós tristes com a morte do nosso amigo Maicon Rosa. Exato. Eu não conheço o pai do Maicon Rosa. Se eu conheço, eu não sei que ele é pai do Maicon Rosa. Talvez eu já até conversei com ele, mas eu não sei, assim, essa figura é pai do Maicon. Eu não tenho esse conhecimento. O Wesley Rodrigues da Conceição foi o ganhador aqui, né, José? Depois você providencia a foto dele aí pra gente colocar, que ele veio aqui na Rede Aurora apanhar o brinde que foi dado pelo amigo Nalto Muniz. Na live passada nós tivemos aqui com o amigo Sandro Moura e o Nalto doou uma cesta pra gente fazer um sorteio. Vanessa Guimarães, que é minha prima, dizendo que o Mike era muito generoso. Sim, ele estava sempre disposto a ajudar. Por último, ele estava fazendo até uma campanha com um rapaz que tinha um Uber, locava carro e teve um acidente e estava sem condições de trabalhar e sem condições de pagar o carro. Ele estava fazendo uma campanha. Átila Barbosa, lá de Campo Limpo, como sempre, mandando um abraço para toda a Baixa Grande aí, Saturnino, Mussurepe, Boa Vista. Todas as pessoas ali da Baixada. Erickson Pereira, boa noite. Erickson Pereira é a Kelly Queen, né? Kelly Queen. Já apresentou live aqui. Boa noite, Erickson. Vitor Viana, Vitor Papai, que é ligado ao movimento lá dos taxistas. Boa noite, Vitor Papai. Também dando os sentimentos pelo falecimento do Maico. Rodrigo Almeida, boa noite. Tentou mudar um pouquinho. Ficou bem, Alexandre, ficou bem. Carmen Assede, boa noite. Rosângela Lamônica, boa noite. Muito triste essa situação. Infelizmente, é complicada, a violência em Campos está muito grande. E a gente tem que procurar meios aí de deter essa violência. Sobe ali, pulou um comentário do meu amigo Ricardinho Amaral. Ricardinho Amaral, boa noite, amigos. Vamos lá no Instagram, pra gente começar aqui. No Instagram, sobe. No Instagram, quem comentou? Everaldo Coitinho, boa noite, meu amigo Edmar. Mas quem comentou? Campista da Depressão, boa noite, Edmar, Quintanilha e Josiel, boa noite. Juliana Guerreiro, boa noite, meus sentimentos pelo nosso amigo Maico. Maico chegou a caminhar com Charlie Guerreiro no início ali de vereador, mas como ele é muito indisciplinado, ele não continuou. Eu falei, essa parceria aí não vai durar muito tempo, não. Campista da Depressão, Madeleine, boa noite, como você avalia
os 4 primeiros anos do governo Vladimir e esses 8 meses de mandato. Nós não vamos estar aqui hoje para falar de política. Nós vamos falar aqui, Campos, se ela quiser comentar, mas o convite é para ela falar do Outubro Lilás, esse mês de agosto lilás, já estou em outubro, agosto lilás, esse mês de conscientização. E outra coisa, as mulheres, elas têm que ser monitoradas por quem está perto. Então, aquelas mulheres que você sabe que elas estão sendo vítimas de crueldade, de que o marido bate, que o marido faz violência, e às vezes ela já está tão acomodada com aquilo que ela nem se toca em denunciar. Então, cabe a você que está ali vivenciando aquilo, denunciar. Ligar para o Disque Denúncia e denunciar essa situação. Edivando Pitac, boa noite, meu primo, meu padrinho, um ótimo programa. Boa noite, meu afilhado, Deus abençoe. O José, ele tá dizendo que tá sem som. Ah, foi no início? Isso aí, por isso que nós... Miraldo, parabéns pelo programa. Miraldo lá de São João da Barra. Miraldo, solta essa prefeita, Miraldo. Divide essa prefeita, Miraldo. Miraldo tem uma paixão pela agora deputada Carla Machado. No status do WhatsApp dele, em vez dele colocar a foto da esposa, do filho, ele coloca a foto de Carla Machado. Meu Deus do céu. Leonardo Tuve, boa noite. Mais quem? Tem mais alguém? Carlos José Oliveira. Boa noite, Edmar. A campista falando que voltou. Marcelo Sá, um abraço. Bom abraço para Marcelo Sá ali. Tim Rueles, Maico Rosa polêmico, mais amigo. Exatamente. Margelene, boa noite, Edmar. Sobe. Tem mais alguém? Elane Bauer, boa noite, Edmar. Noel Souza, boa noite. Reginaldo Barreto, boa noite. Elielma Reis, uma perda, tadinho. Elielma, grande amiga lá do Parque Imperial. Romerinho Oficial, boa noite. Mais algum comentário? Reginaldo Barreto, meus sentimentos a toda a família e amigos do Maicon Rosa. Luiz Cláudio Bambam, boa noite. William Alves, boa noite, do Campus Informa. Adriano Silva, boa noite, Edmar, parabéns pelo programa. Luiz Bambam falando novamente, já damos boa noite. Mais alguém? William Alves, chama a delegada já está aqui. Vamos aproveitar essa deixa e vamos começar. Vamos falar, antes de conversar com a delegada, vamos falar sobre um tema que hoje marcou o dia, que foi a união de 2 grandes partidos. Coloca aí, José, o número 3. O União Brasil se federou com o PP e agora vai se chamar União Progressista. Coloca na tela, José. União Brasil e PP se unem e criam a maior força partidária do país. A federação já nasce com 109 deputados e 14 senadores, 7 governadores e mais de 1.000 prefeitos em todo o Brasil. O cenário político ganhou um novo capítulo com a formalização da federação entre União Brasil e Progressista. Batizada agora, a sigla vai se chamar União Progressista. Sobe aí pra gente ver se fala como que vai ser o comando. Sobe. Parece que vai ficar compartilhado até 2026. Vai ser o Rueda com o Ciro. E depois de 2020, sobe. O desafio... A gente tem que ver agora se essa união, com esse grande número, com grandes pensamentos divergentes, se vai firmar ou se cada um vai puxar para o lado. Tá ali, o desafio, contudo, será manter a coesão interna de 2 siglas historicamente marcadas por interesses regionais e lideranças com agendas próprias. A capacidade de manter a unidade até 2026, que é o próximo ano de eleição, será decisivo para definir se a União Progressista se firmará como alternativa governativa, essa palavra está errada, sólida ou como grande bloco de barganha parlamentar. Tá ali o fundo partidário da União Brasil, 107 milhões, somando agora com o PP 90,3 milhões. 197 milhões de fundo partidário. Então, nasce aí um partido gigante. E
Pode tirar, José. E aí os dois adversários aqui em Campos, Vladimir no PP, Rodrigo Bacelar no União Brasil. Eu acho que o Vladimir vai ter que sair, porque Rodrigo é muito amigo do Rueda e não vai ter espaço para Vladimir, não. Cabe aquele que, como diz, a porta da saída é serventia da casa. Então, Vladimir fixa ali, agora vai ter que procurar um partido para ele. Hoje um grande movimento que amanheceu em Campos trancando na cidade, que foi os carroceiros. Coloca o vídeo aí, José, pra gente falar rapidamente. Pode soltar o vídeo. Ali, ó, colocaram fogo na BR-101 e fechando a cidade, fecharam a Ponte da Lapa. E pode tirar, José. E Edmar, o que você acha dessa manifestação dos carroceiros? Então, já vem sendo falado há muito tempo que no centro da cidade não cabe entrar carroceiro. Não comporta o movimento que tem de carros no centro da cidade, 28 de março, Alberto Torres, as grandes avenidas de Campos não comportam a presença de carroceiro. Até na periferia, eu não sei se foi proibido. Nos distritos, acho que não. Então, nos distritos e na periferia, tudo bem, mas já tem que começar a se conscientizar que isso vai acabar. Então, carroceiro não cabe mais esse tipo de prática. Cabe ao poder público capacitar essas pessoas para que elas possam exercer outra atividade. E outra coisa errada que os carroceiros fizeram. Eles mostraram força, sim, eles são muito unidos. Agora, fechar a rodovia, a cidade dar um nó, parar, quem estava indo trabalhar, quem estava indo levar seu filho no colégio, quem estava vindo cansado, acordou ali para poder pegar sua carga para levar para outro estado, encontrar uma paralisação. O que é? Os carroceiros não comporta. Vocês querem protestar? Prefeitura Municipal de Campos. É um assunto que é do IMTT. Vá lá pro IMTT conversar com o Álvaro. Mas nesse ponto aí não é um caminho sem volta. E outra coisa também que está com essa redução aí do subsídio do diesel, até agora há pouco eu ouvi Marquinhos Bacelar falando. Está previsto aí uma diminuição do número de ônibus. Então nós já temos um transporte caótico e está se desenhando aí que o transporte vai ficar pior ainda. Corre risco do transporte colapsar na cidade de Campos. Então, espero que o prefeito aí se alinhe com o presidente do MTT, Álvaro Oliveira, e possam dar uma saída. Tá aí? Tem essa matéria, José? Eu mandei para você? Tá lá. Transporte em Campos terá redução de 70% na frota a partir de quinta-feira. 70%? Esse número tá correto, José? Eu acho que é 30%. 70%? Ué? Que isso, gente? Como isso? Não tem como. Já não tem transporte. Vai tirar 70% do transporte? Transporte em Campos terá redução de 70% na frota. Vai acabar. É melhor acabar. Melhor falar que não tem transporte. 70% no número de van, 70% no número de ônibus. É complicado. Vou ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, pode abrir aqui para a gente saudar nossa convidada, a ilustre delegada Madeleine, que foi candidata a prefeita de Campos nas últimas eleições e deu um show aí de simpatia por toda a cidade. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Obrigado por ter aceito o convite. Muito bom estar aqui, a bancada. Boa noite. Quero saudar todos os ouvintes, participantes. Também dar o meu fraterno abraço ao pai, né, e os parentes do Maicon Rosa. Ele caminhou comigo também. Né? Então, que ele seja recebido nos braços do pai, né, e sintam aí o nosso pesar. Obrigada pelo convite, por esse tema tão importante, né? Que é o Agosto Lilás. E a gente falar, a gente precisa debater, conscientizar e levar, como eu falei, cada um tem como vou falar, um dever de vigiar o seu entorno.
Porque muitas vezes está acontecendo ali vizinho, sabe que a mulher apanha todo dia, mas não denuncia. Então, briga de marido e mulher, todo mundo tem que meter a colher. Aquele ditado que tinha antigamente. É briga de marido e mulher. Eu vou me meter, depois ficam os dois de mal comigo e... Não. Você vai fazer uma denúncia anônima e vai dizer, olha... Aqui não é briga, aqui não é discussão. Aqui já passou dos limites. Boa noite, Quintanilha. Boa noite, Dimar. Boa noite a todos. Boa noite, a delegada. Vou me referir assim, como delegado. Como você quiser. Então, chama a delegada. Falando de um tema muito... Como o William falou ali, chama a delegada. A delegada está aqui. E hoje, Dimar, é um tema muito importante, né? Porque a gente tem visto vários casos aí de violência contra a mulher, está sendo muito mais noticiado. Né? Inclusive, a minha primeira pergunta seria se... Então, fica à vontade para fazer a primeira pergunta. Se hoje em dia, claro, a gente está vendo mais os casos, se hoje a mídia está dando mais repercussão a isso, se as leis agora estão começando a fazer efeito, se as autoridades estão olhando mais para esses casos, o que está acontecendo? Bom, eu acho que, primeiramente, hoje há uma luz que é jogada sobre esse tema. Você vê que existe um mês inteiro de combate, várias mulheres, grupos de mulheres estão fazendo essa conscientização. Hoje as mulheres têm mais consciência de que o crime de violência contra a mulher não é só aquele tapa, aquele soco. É muito importante deixar isso aqui claro para a população, porque quase nunca, Quintanilha, começa com um soco ou com um tapa, né? Primeiro a gente vai ver a presença da violência psicológica, que também é um tipo de violência, né? Esse homem, ele normalmente... Primeiro a mulher acha que ela casou com um príncipe, né? Ou casou, está se relacionando com o homem da vida dela, mas aí daqui a pouco ele começa, a rir das coisas dela, da música que ela ouve, começa a falar que a série dela é boba, tudo que ela gosta não presta, ele começa a criticar muito essa mulher, depois ele começa a reclamar, da roupa dela, a mulher coloca uma roupa, ela se produz o dia inteiro para sair com ele, e quando ela está pronta, chega na frente dele, esse homem dá aquele olhar de reprovação, como quem diz assim, você vai assim? E a mulher, desmancha na hora, a autoestima dela já vai abaixo ali naquele momento. E depois ele começa já um processo de controle. Você vê que tudo isso antes da agressão. Ele começa um processo de controle, falando muito dos horários dela, com onde ela vai, com quem que ela vai. Depois ele começa a botar defeito nas amigas, diz que as amigas não prestam, que a cunhada não presta, que a mãe não gosta dele. E aí, a mulher tem um sonho, quer botar um negócio, quer fazer alguma coisa para empreender. Sempre ele vai falar para baixo. Sempre jogando para baixo. Isso aí não vai dar em nada, não vai resolver nada. E mais uma vez a mulher... E quando ela percebe, ela está absolutamente isolada, tá ali controlada por ele, isolada, se sentindo perdida, porque ele vai dizer que faz isso porque ama, porque quer protegê-la, e ela já tá confusa, porque as amigas provavelmente já se afastaram, porque se meteu... Primeiro critica as amigas, Sim. Aí ela, para agradar, se distancia das amigas. Aí começa a dizer que a amiga tá dando em cima dele. Fala da família, sua mãe, seus irmãos. Ela, para agradar, se distancia dos pais. Exatamente. E aí começa a controlar os horários. Ela começa a passar a não ter vida social. E aí ela fica sem nenhum apoio, sem nenhuma rede de apoio, porque se conversar com uma amiga vai falar, tá me chamando de burro. Isso. Tá me chamando de... Queria estar no seu lugar. Sempre tem essa piada. Então a amiga vai dizer, se tá te chamando de burra, se tá te falando que você é burra, que você... Então, que ele arrume uma pessoa inteligente, se valorize, manda ir procurar coisa melhor. Sim. Então, cabe às pessoas próximas, por isso que nunca se deve se afastar dos amigos. Relacionamento é uma utopia, às vezes acontece, mas não é a regra. Sim. De relacionamentos que são infinitos, que começam assim, infinitos até a morte. Sim. Embora a união, quando vai se casar, se fala ali numa união até a morte, que até a morte os separe. Mas a gente sabe que no dia a dia não é isso que acontece.
relacionamento, ele começa e quando não dá certo, não por que ficar... Se chama um relacionamento tóxico, né, doutora? Sim. Um ambiente tóxico. Então, ele começa assim, com pequenos detalhes, com pequenos sinais. E aí, quando essa mulher está absolutamente dependente, aí realmente começam, né, as agressões. Então, a gente tem esse caso que todo mundo provavelmente conhece, que é dessa moça que foi agredida com 61 socos dentro do elevador. Eu não conheço a fundo o processo, mas como uma delegada que atuou, né, durante muito tempo na Delegacia de Proteção às Mulheres, eu posso quase que afirmar que não começou ali naquele... Já vou chegar na sua resposta, estou dando uma introdução para que as pessoas possam entender. Quase nunca começa numa agressão daquele nível. Provavelmente aquela mulher já era vítima de violência psicológica, ela já deve ter sofrido outras agressões, né, menos... Aquilo foi a gota d'água. Foi a gota d'água, mas ela provavelmente, eu não conheço, tá aqui o caso, a gente, mas... pelo que eu ouvi, ela já sofria, não, a violência foi a primeira, mas já tinha, daquela brutalidade foi a primeira, mas ela já vinha querendo levar ao relacionamento, sendo que o relacionamento já tinha terminado. Exato. Então, assim, normalmente quando vem, né, essa primeira agressão, esse primeiro tapa, esse primeiro soco, essa mulher já está muito ferida. Ela já está muito dependente emocional desse homem, porque ele afastou as bases de proteção dela. Só que, o que acontece? Vou chegar na sua pergunta, Quintanilha. Muito antes, a mulher acreditava que ela só tinha direito de ir na delegacia quando ela ia ou para o hospital ou à beira do cemitério, né? Com feminicídio consumado ou tentado, ou no hospital uma lesão muito grave. Mas é importante. E a mulher começou a ter consciência hoje de que existem outros crimes que fazem parte dessa proteção que a Lei Maria da Penha, né? Tão festejada, Então, a Lei Maria da Penha. É um grande avanço que tem uma lei que foi destinada para proteger as mulheres. É bom explicar que essa lei não abrange só casos de violência física. Não. Também violência psicológica. Então, aí eu vou deixar bem explicadinho para as mulheres, né? É muito importante que você entenda que não é, como ele falou, só a violência física. A gente tem também a violência psicológica, que é quando o homem começa realmente a controlar os horários, começa a controlar as ações, humilhar essa mulher, né, para ela se tornar menor, para ela se sentir menor diante dele. Depois eu vou contar alguns casos que eu tive, que são casos assim que chamam muita atenção de cada exemplo desse. A gente vai ter também a violência patrimonial, quando esse homem faz você assinar, por exemplo, documentos que você nem sabe, está pegando empréstimo em seu nome, você não sabe, ele quebra seu aparelho celular, ele não deixa você trabalhar, te impede de trabalhar. Muitas vezes esse homem, ele vai quebrar um objeto que seja de valor emocional para essa mulher. Às vezes essa mulher é devota de Nossa Senhora, ou tem um cantinho dela ali, da adoração que ela tem, ele vai lá e quebra aquilo ali, quebra tudo dentro de casa. Então a gente tem a violência patrimonial, nós temos a violência moral, que são, né, as típicas, acho que são as mais comuns, que é o xingamento, né, a ofensa, a integridade moral dessa mulher. Temos a violência sexual, que é a violência que se dá e pode acontecer, inclusive, dentro do casamento, que é a violência quando o homem tem qualquer tipo de relação sexual sem o consentimento da mulher. Então, por exemplo, uma mulher que está sob efeito de remédio, essa mulher, o homem tenta manter relações sexuais com ela, dopada. A mulher é esposa, companheira, mas ela não é do objeto dele, não. De forma nenhuma. Se ela não está, ela pode nem estar doente, mas ela não está naquele momento se sentindo à vontade para ter uma relação sexual. Sim. Então, o não dela tem que prevalecer. É um não como qualquer mulher. Inclusive dentro do casamento. Você é minha mulher. Não quero. Isso, para as pessoas que a gente que não está nesse relacionamento, a gente entende. Não quer, depois conversa.
tem aquele momento, ela não precisa falar por que tá passando naquele momento. Também, relacionamento não quer dizer que você é do outro. Sim, de forma nenhuma. Então, as pessoas têm que respeitar o espaço. Então, como a doutora colocou aqui, a partir do momento que o marido começa a te diminuir, então aquele relacionamento tá te colocando para baixo. Sim. O relacionamento tem que te colocar para cima. O Exato. marido tem que estar ao lado sempre para levantar. Exato. Então, nunca para diminuir. E aí a gente tem, e muitos desses crimes eles podem ser praticados pela internet. E aí o que eu acho que vem acontecendo? E é importante que isso aconteça, e há uma tendência de crescimento de número mesmo. Por quê? Com a intensificação da conscientização, muitas mulheres têm ido à delegacia, né, as delegacias das mulheres, têm estimulado essa denúncia, e elas têm entendido quanto antes de que elas estão realmente num relacionamento abusivo, e isso faz com que ela tenha mais consciência. Então, hoje aqui, nós estamos, inclusive, fazendo isso, trazendo à tona, trazendo consciência para essa mulher de que... Não precisa chegar ao limite de uma violência física para que ela possa pedir um amparo. Um amparo. Então, quando ela chegar... Hoje já tem, Danilo, que você colocou, já tem um ambiente, porque delegacia sempre foi ambiente masculino. Sim. Agora, além de ter delegadas atuando ali na delegacia normalmente, tem o cantinho da mulher. Sim, vamos chamar assim, que é a delegacia, a DEAN, Delegacia Especializada em Atendimento da Mulher. Então, quando ela chega ali, ela já tem o cantinho dela. Então, ela não se sente mais devassada ali de chegar e tá um inspetor lá e também um homem. Ela tem que se abrir para um homem. Ela vai ver ali o agressor dela. Ela já tá vindo fragilizada. Chega lá, encontra um homem, vai. Então, mas aí é uma coisa que a gente precisa até entender um pouquinho isso. Às vezes... Na DEAN tem delegados. Não, delegadas só mulheres. DEAN só mulher. Mas na DEAN você vai ter policiais civis, homens e mulheres. Investigadores, Por quê? É uma delegacia que, além de ser concurso, é uma delegacia que atende mulheres, mas é uma delegacia que prende homens. Então, é importante ter a força masculina para contenção. A gente já teve vários episódios na época que eu era delegado, hoje muito bem representado pela doutora Juliana Oliveira, mas assim, já tivemos vários episódios de homens, né, descontrolados lá, enfim, então é necessária a força masculina até para impedir, né? Conter, exatamente. E o homem é muito machão, e geralmente agressor quando ele vê a mulher, ele já quando acha... é agressor de mulher, ele acha que ele, como foi o caso agora de uma pessoa que cometeu um homicídio, ele parou do lado da mulher, viu que era uma mulher que estava guiando o carro e começou a agredir a mulher, xingar, e um dos gari ali, né, que estava auxiliando ela, foi tirar satisfação e ele acabou tirando a vida São vários casos que a gente, como eu falou, a internet ajuda nessa divulgação. A potencializar. E como também houve, acho que foi em Brasília, né, outro caso de violência dentro de um elevador. Terrível. Foi logo uma semana depois daquele, né? Veio à tona. E ela já estava tão preparada, ela já estava sabendo que o negócio ia acontecer, que ele chamou ela para conversar. Vem! E ela já não caiu. Ela falou, não vou sair daqui que aqui tem uma câmera. Ela não acreditou que ele seria capaz de fazer aquilo na frente da câmera. E ele... faz. A gente costuma dizer que o feminicídio, ele não é um crime passional, né? Que fala de paixão, é um crime de ódio, é um assassinato, né? E a gente tem que entender isso. Né? Não, obrigada. Como eu falei, eu também sou, mas já tomei o meu. O feminicídio, então, é a face mais cruel mesmo do machismo, né? O machismo, ele é basicamente... A pedra fundamental da violência doméstica, porque o homem que acredita que ele é dono da mulher, né, ele acredita que ele pode mandar, ele pode fazer, ele pode desfazer, e isso vai gerando todas essas, né, essas consequências, esses tipos de crime que podem aumentar de acordo com a inação da mulher, que é o que a gente chama de ciclo da violência, né? Que é tão falado hoje em dia. O que acontece?
que normalmente acontece? Esse homem, ele não vai dar um sinal, como eu falei, logo numa agressão. Ele vai começar primeiro com ofensas, com controles, né? E aí, no momento que a gente chama de eclosão da violência, quando há o primeiro xingamento, normalmente essa mulher vai ficar chateada, vai brigar, vai dizer que vai sair de casa. Aí é o momento em que ela vai falar com uma amiga, ela vai se confidenciar com a mãe. E aí, no dia seguinte, ele entra na fase do arrependimento. Ele vai dizer que não vai fazer mais aquilo, que ele ama essa mulher. E ela acaba voltando com ele, né? E eles entram na fase dando uma chance. Aí vai pra lua de mel. A mãe e a irmã e a amiga que ajudaram já fica naquela história, né? De não vou meter a colher, porque daqui a pouco vai sair pra mim. E aí, quando vai acontecer a segunda agressão, o segundo momento, já há uma escala, né? Vai uma escala maior, ele vai escalar. Se a mulher não tomou nenhuma providência naquele primeiro xingamento, na primeira humilhação, ele agora já não vai mais só xingar, ele vai empurrar, né? Vai socar a parede. E aí acontece o ciclo novamente. Ela diz que vai à delegacia, mas nesse primeiro momento ainda não tem coragem de fazer a denúncia e volta para o arrependimento, passa um tempo acreditando que esse homem vai mudar. E toda vez que esse ciclo volta para a eclosão, a gente tem uma escalada de violência. Por isso que eu posso, né, afirmar quase com 100% de certeza que nesse caso dos 61 socos dessa mulher, não foi a primeira ocasião em que houve uma violência. Aquele ciclo ali já era estabelecido. Eu tenho um caso, na época, quando eu era delegada de aqui em Campos, de uma mulher que ficou 35 anos num relacionamento sendo agredida sem fazer um único registro de ocorrência. Uma outra que ficou 28 anos, ela tomou tanta pancada, ela teve um AVC, ela perdeu um fígado de tanta pancada que ela tomou desse homem e nunca teve coragem de fazer esse registro, né? De ir à delegacia. E infelizmente, hoje a população ainda precisa entender que nós fazemos parte desse processo. Essa mulher, ela não sai de casa, não é porque ela não tem vergonha na cara, não é isso. A gente precisa entender as causas reais de uma mulher que está numa situação de violência doméstica. Isso não acontece só as pessoas pensam, geralmente acontece porque a pessoa não tem condição de se manter e não vai sair porque se sair ela não vai ter como sobreviver. Não, nós tivemos um exemplo aí da Ana Hickman, que vivia esse relacionamento abusivo. Sim. E custou para ela dizer um basta. Exato. Então, teve outro caso também da Luísa Brunet, né? Então, não é só pessoas humildes que passam por isso. São vários motivos. Nós vivemos uma sociedade machista, mas isso está mudando, está se alterando. Antigamente, tinha até casos de mulheres que iam à mãe e dizia, meu marido tá me ofendendo, tá me agredindo. E a mãe, aguenta que ele é seu marido. Ainda tinha esse agravante. A mãe mantém seu casamento, cria seus filhos. E aí, como que uma mulher dessa vai denunciar o marido? E não só a mãe, mas às vezes o papel da religião também faz isso. Vai conversar, né, com o pastor da igreja. Minha filha, não, casamento é até o fim, mas onde não existe amor, não existe o primeiro mandamento de Cristo, né? Então há muita confusão nesse espectro que acaba deixando a mulher vulnerável dentro desse local. Qual né, Deus que vai querer uma mulher sofrendo? Que Deus é esse? Violência. Não é o Deus, não é o meu Deus. De forma nenhuma. Se existe um Deus que quer que a mulher fique sofrendo debaixo dos pés do homem, então esse Deus não é o meu Deus. Lógico que não. O Deus que eu acredito, o Deus, ele quer Deus que a mulher se liberta. Sim. Que a mulher dê um basta. Que a mulher denuncie, sim. Denunciar sempre. Com certeza. Uma coisa que ocorria muito era a mulher fazer o registro de ocorrência e depois lá retirar. Ainda é possível retirar esse registro? Bom, deixa eu ser bem técnica aqui para não haver dúvida sobre isso. A mulher vai lá, faz, chega em casa, o marido faz. Vai lá e tira o que você fez. Então, antigamente era possível, muito antigamente, era possível. As pessoas falavam assim, vai na delegacia tirar a queixa, né? Não é esse o nome correto, mas acontecia. É o nome que... Mas hoje em dia não é mais possível, né? O crime de lesão corporal, uma mulher que é agredida, ela nem tem mais escolha. O processo vai continuar, a ação pública incondicionada.
que significa dizer que o processo vai continuar independente da vontade dela, né? Se ela tiver lesões, tiver testemunha, esse processo Até segue. Mesmo, só fazendo parênteses, como eu falei, aquela vigília, por exemplo, se você denunciar que uma vizinha sua foi agredida e se os policiais chegarem lá, levar ela, eu não sei se é obrigado a fazer exame de corpo de delito, não, né? Não, aí ela vai ser submetida ao exame de corpo de Mas delito. se ela falar que não quer? Mas aí o perito pode fazer Por fora, visualizando ela. Isso, visualizando as agressões. Se visualizar que ela sofreu uma lesão, o crime está constatado. Sim. Mesmo que ela fale que não, mas as evidências estão dizendo que sim. Sim. Entendeu? E nos crimes de representação, exemplo, ameaça ou os crimes de requerimento, como a injúria, difamação, a mulher tem que decidir querer iniciar aquele processo. Mas uma vez que esse processo é iniciado na delegacia, não deve haver a retratação, ou seja, a retirada, né, no nome mais conhecido, a retirada na queixa na delegacia. Ela vai ter que ir ao juiz, né, se submeter a uma audiência com o juiz, e aí ela vai dar as explicações dela e o juiz vai entender se é cabível ou não aquela retratação em juízo. Então, as coisas hoje ficaram mais difíceis, não cabe mais o que a gente falava antigamente também, que vai pagar uma cesta básica e vai sair. Isso também não acontece mais. Hoje a gente não pode aplicar as penalidades do GCRIM, né, que são as penas de menor potencial ofensivo ao crime praticado com violência doméstica, onde incide a Lei Maria da Penha. Então, a lei está recrudescendo porque é importante que isso aconteça para a gente entrar de forma severa, porque a gente não pode perder vida hoje e ficar só lamentando na rede social. A justiça precisa acontecer de forma séria, né? A gente tem que ter uma ação rápida. Esses homens precisam entender que eles vão ser penalizados. Agora, homens que praticam violência doméstica, quando eles saem, né? Porque depois de um tempo ele vai acabar saindo, é natural, se ele não tiver antecedentes, mas ele vai ficar de tornozeleira eletrônica, né? A pena do feminicídio aumentou, agora passou de 20 a 40 anos. Então, a ideia... 40 anos com... A ideia é que... Pena mínima, 20. Se matar uma mulher, não... mas matou uma mulher... Não é matar uma mulher... deu um tiro, pegou numa mulher, cometeu um homicídio. Aí é homicídio. Isso. Feminicídio é você matar sua companheira por razão que ela é mulher. Pela razão que você achou que ela era sua. É um exemplo que, na minha opinião, né, vai incidir o feminicídio, vamos ver, mas acredito que sim. É esse último caso que teve no domingo de uma mulher, né, que estava no baile funk. O nome dela é Esté, tinha 22 anos, e ela resolve... O traficante que saiu com ela nega, diz que não vai sair, o homem manda açoitá-la, ela foi agredida severamente, espancada e morreu. Pela vontade, por manifestar a vontade dela. Então ele não... impediu que ela... Você vê o auge do machismo ali, né? Então, provavelmente vai incidir. O chefe da boca não aceita um não de uma mulher. Não havia uma relação, né, anterior de afeto, até que se prove o contrário, mas ainda assim você vê que há uma relação. Mesmo se eles já fossem namorados, um não é não. Mesmo com aquela... Estando numa comunidade, ela foi muito mulher. Muito corajosa, né? Sendo muito mulher, muito corajosa de dizer um não, porque a maioria das meninas ali não dizem não. E o traficante, até para mostrar a força, então para acabar isso aqui, eu já vou eliminar para as próximas não chegarem, não terem essa autonomia. Mas isso é muito grave, né? O que a polícia tem que fazer agora? O que o Estado tem que fazer? O Estado tem que colocar, tem que ir, agir com rigor e levar essa pessoa para responder uma prisão preventiva, porque não pode. Eu não conheci esse caso. O traficante foi preso já? Ou ainda não. Ele já foi identificado, que é o Coronel, o nome dele. Coronel. Olha aí, já diz tudo, né? Ele se acha o dono da localidade, mas precisa de uma
justiça rápida nesse caso, né? Porque esse é o pior tipo de violência possível. É aquela que usa o poder para subjugar, para humilhar, né? Para calar uma mulher. E essas mulheres, ela, como você falou, foi muito mulher, teve muita coragem, porque a maioria delas, por medo, acaba se submetendo a favores sexuais, crimes sexuais, e aquilo ali vai ficar marcado na história dessa mulher para a vida inteira. Que a polícia não entra. Sim. Ali quem manda. A lei é deles, do tráfico, né? a lei do silêncio. Então, o que acontece dentro das comunidades não precisa muito longe. Aqui em Campos acontece isso. Sim. Quando acontece qualquer coisa na comunidade, você não chama a polícia. Você vai lá conversar com o conselheiro do tráfico. Olha só. Tem o conselheiro do tráfico. É o poder paralelo. Que decide quem tá certo, quem tá errado, o que pode e o que não pode. Verdade. Agora, doutora, as mulheres têm que se conscientizar que a partir do momento que ela tem esse agente tóxico, que não precisa chegar à violência. A violência é um caminho que você disse. Vai paulatinamente aquilo ali crescendo, até que chega na violência física. Mas aí a mulher não precisa, não deve esperar chegar. Quando ela se sentir que ela não está mais num relacionamento que está fazendo bem para ela, quando ela vai a DEAN, aí ela consegue uma medida protetiva. O homem tem que sair de casa, né? Então, a medida protetiva é um direito da vítima, né? Ela vai à delegacia, ela solicita essa medida protetiva, a autoridade policial tem até 48 horas para encaminhar para o juiz, né? O juiz quem defere, e aí a decisão judicial é que vai determinar os limites, né? Sim, se vai tirar ele da casa, se vai afastar ele a tantos metros dessa mulher, né? Se vai impedir de falar com os filhos. A decisão judicial vem, esse homem toma ciência dessa decisão judicial e a partir daí ele está impedido sob a pena dele praticar um novo crime, que é o crime de descumprimento de medida protetiva. E se ele praticar esse crime é de prisão preventiva. Então ele vai ser, né, enjaulado lá e vai ficar preso preventivamente. E é muito importante nesse aspecto a Patrulha Maria da Penha, né? Cada um nesse contexto multidisciplinar tem a sua função especial. A DEAN vai fazer o registro, né? Ou qualquer outra delegacia, se você não tiver uma DEAN na sua cidade. A DEAN normalmente é aquela que vai cuidar de forma especializada desse tema, mas todas as delegacias são obrigadas a fazer o registro, tá? Não é porque ainda tem pequenas cidades que ainda não tem DEAN. Então, vai fazer o registro, você vai pedir a sua medida protetiva, a medida protetiva vai para o juiz, se ele deferir, o autor das agressões vai ser intimado, ou das, né, humilhações, das ofensas, enfim, ele vai ser intimado. Inclusive, a medida protetiva cabe não só na lesão corporal, mas em todo tipo de crime onde se é aplicada a medida protetiva. A lesão corporal tem que ficar bem claro para as pessoas que estão nos acompanhando, que vão assistir depois a live, que a mulher, ela tem que se sentir em um lar, em um relacionamento, que ela seja feliz, no mínimo. É o mínimo. O mínimo. Agora, é o mínimo. Se ela tiver com uma pessoa que coloca ela sempre para baixo, está sempre ali falando, você não está bem arrumada, você vai estudar para quê? A mulher fala, eu quero começar a estudar, você vai estudar para quê? Amor não pode doer, né? Amor não dói. Exatamente. Né? Amor que destrói não é amor, né? Aquele cuidado que te afasta de todo mundo, isso não é cuidado, né? Amor que não protege também não é amor. Exato. E aí a mulher, sabe o que acontece? Eu percebia muito, porque o homem manipula, o homem, né, agressor. Isso. Né? O homem, não estou generalizando de forma nenhuma, né? Mas esse homem que tem um comportamento mais narcisista, ele vai conduzir essa mulher dizendo que o ciúme dele, ele tem ciúme porque ama. E aí essa mulher, a mulher ouve ciúme e entende, ele me ama. Entende? Ciúme tem ali, ele está no... Ciúme tem a ver com a posse, né? Não, mas o ciúme, quando é um ciúme, tem um limite do ciúme. E ultrapassando esse limite é muito tênue ali a linha. É o cuidado, né? Tem uma coisa que é o cuidado. O cuidado. O ciúme, cuidado, sim. Agora, o ciúme, abuso, não. Lógico que então, não. Se você tem um companheiro, óbvio que esse companheiro gosta de você, ele não quer te perder. Sim. Então, ele tem ciúmes de você como alerta.
Agora, ele não pode fazer nada... Te impedir ou praticar nenhum tipo de, né, de violência a partir desse ciúme. Tudo dentro do limite, tudo dentro de um consenso. Porque óbvio. Casamento, vida 2, exige renúncia. É lógico. Agora, você não vai renunciar à sua vida. Sim. Você renuncia a algumas coisas, como quando você vai ser mãe, você faz uma renúncia de muitas coisas. Então, tem coisas que a mulher renuncia. O homem não tem que renunciar tanto como a mulher renuncia. Quando a mulher quer ser mãe, ela renuncia muito. Trabalho, né? Exato. Progressão. Então, às vezes, quem vai prover o lar, quem vai cuidar... Hoje é comum o homem e a mulher trabalhar, mas mesmo assim ainda existem muitas mulheres que tomam conta da casa, que se dedicam aos filhos, e nem por isso elas são menores. De forma porque nenhuma. é um grande trabalho cuidar do lar e cuidar dos filhos. Com certeza. Então ela não é menor. De forma nenhuma. Então o dia que ela fala, Cada um tem seu criei papel. meu filho, eu quero estudar. Você vai estudar pra quê? Olha que coisa idiota. Você vai estudar pra quê? Olha que coisa. Eu queria trabalhar, mas você não precisa. Trabalhar tem a ver com ocupação, tem a ver com interação, tem a ver com sair de casa. Sim. Eu tenho tudo, eu tenho o meu dinheiro, mas eu quero trabalhar. Eu quero me sentir útil. Desenvolver, né, seus talentos. Então, hoje em dia, o quê? O que, José? Tá. Vou parar ali para te ler. Hoje em dia, as mulheres, elas estão com outros pensamentos. As pessoas estão falando que os casamentos não duram tanto como duravam antigamente. Por quê? Porque as mulheres hoje, elas estão mais sensíveis aos direitos dela. Elas estão mais sensíveis a esses homens que querem dominar. Então, por isso que muitas vezes o casamento não dura. E durar não quer dizer que o casamento seja saudável. 40 anos de casamento. Vamos analisar profundamente esses 40 anos de casamento. Será que valeu a pena? Sim, e é por isso que as denúncias também aumentam, né? Essa mulher começa a entender que ela não precisa... Ela já é educada. Sim. As crianças, as adolescentes, as mães que sofreram isso, elas já passam para a filha. Minha filha não aceita isso. Minha filha não aceita isso. Mas ainda assim, ela às vezes se sente encurralada ali. Muito. E as pessoas pensam, mas por que ela não pediu socorro? Por que ela não saiu? Não é tão simples. São vários motivos. Se fosse tão simples assim... Todo mundo saía, né? Todo mundo saía, não existia essa coisa. Vou te contar eu tive semana passada, a gente estava fazendo uma ação no Largo da Carioca, né? Lá no Rio, pela Procuradoria da Mulher. Sim. E aí eu interpelei uma mulher que veio até mim e ela começou a conversar e falando que ela morava na mesma casa, né, que o ex-marido dela, que ela se separou, mas ela não tinha condição de sair daquela casa. Ela falou assim, doutora, preste atenção, eu ganho R$1.200, eu tenho uma filha estudando, né, se eu saio da casa que é dele, eu vou ter que pagar um aluguel de R$800, eu tenho que pagar meu transporte, minha comida, eu vou passar fome. E aí você olha para essa mulher, você vai falar o quê? Né? É difícil. A realidade das pessoas é difícil. Igual você falou, é uma realidade. Tem o real, como é que diz? O mundo ideal e o mundo real. Então você tem que conciliar as duas coisas. Ela não está mais sendo agredida, ela não é agredida, graças a Deus. Mas ela não tem um espaço dela. Não tem um espaço. Ela na verdade, está presa dentro da própria casa. Exatamente. Ela não vai ter uma vida de liberdade. Né? E ela me abraçou, chorou. Então, assim, como ela, tem inúmeras, né, milhões de mulheres no Brasil que passam por esse tipo de situação e que, infelizmente, essas mulheres não estão, elas estão definhando, sabe, por dentro. E a cada caso alarmante que a gente vê na internet, né, que chama atenção, o que a gente vem aqui fazer é lamentar, mas acho que precisa mais que isso, sabe? A gente, como sociedade, precisa entender que a gente faz parte desse problema, que essa mulher, ela não pode, ainda assim, mas eu falei com ela, me meti e ela voltou. Essa mulher está precisando ser encorajada. Essa mulher precisa do seu apoio. Às vezes ela não está precisando do seu julgamento, porque é difícil para ela sair, seja por dependência financeira, seja por dependência emocional, seja por medo de verdade das ameaças que ele faz, às vezes é por vergonha. Cada uma tem a sua, mas em algum momento essa mulher vai cair
em si e ela vai precisar do seu apoio. Se você é irmã, irmão, parente, então esteja pronto a apoiar essa mulher e a oferecer para essa mulher, né, levar ela até as redes de apoio para que ela seja também trabalhada para esse momento da denúncia. É o que a gente fala da rede de apoio que abraça essas Exato. mulheres, né? Então a delegacia ela tem esse papel da repressão, né, de levar o processo a à frente. responsabilidade coletiva, Sim, né? mas Que toda a sociedade, toda a comunidade mais próxima é responsável por estar ali, vivenciar um quadro desse. Se calar, é uma omissão de socorro. é uma cumplicidade, né? É uma omissão de A- socorro, porque quando você tá não vendo ali uma pessoa que está envolvida, que não tem capacidade de gritar, e você não faz aquele grito ecoar, você está sendo ali conivente. com certeza. Então, deixa eu ler a pergunta ali. Delegado, os números de violência contra a mulher no Brasil são alarmantes. Quais são os principais tipos de violência que a senhora vê no dia a dia e por muitas vezes eles não chegam porque muitas vezes eles não chegam a ser denunciados? É justamente isso que a gente está falando. Eu acho que a gente acabou de falar, mas assim, vou pontuar direitinho a pergunta dele. Sobre os números alarmantes, nós tivemos no ano passado 1.492 mulheres, né, que foram mortas, segundo o Anuário de Segurança Pública que saiu esse ano, mas referente ao ano passado, né? E o que a gente tem hoje de média são 4 mulheres mortas todos os dias no Brasil por conta do feminicídio. Eu peguei o dado com você aqui no início da live. No ano de 2024, foram 1.459 casos de feminicídio no Brasil, que dá uma média de 4 mulheres mortas por serem mulheres por dia. E um número que cresceu 0,7 em relação ao ano de 2023. Então, quer dizer que ainda está crescente. A gente tem que combater que esse número venha caindo para que chegue perto do zero. E o que a gente pode fazer? E o que a gente pode fazer para combater? É exatamente o que a gente está fazendo agora, é conscientizar essa mulher que ela consiga sair desse relacionamento o quanto antes. Porque se a gente deixar ela chegar nesse ponto final, a gente vai ter exatamente o que a gente quer evitar, que é o feminicídio. Então, a gente precisa que haja conscientização. O feminicídio é o final. É o que não deveria acontecer. Sim. Então, a mulher tem que estar consciente que ela pode sofrer uma lesão corporal, não precisa chegar, e da lesão corporal pode acontecer o óbito. Então, a vida é o que tem mais precioso. Você preservar a sua vida, preservar a sua integridade física, e não precisa chegar a isso. Josiel colocou uma pergunta a Josiel, mas eu nem vou ler. Josiel é o nosso operador. Então. A mulher de Josiel, doutor, é uma baixinha. Uhum. Bate nele todo dia. Todo dia dá uma coça nele. Ela é baixinha, mas ela é feroz. E as mulheres têm que se impor. Não, tô brincando, óbvio que não tem, mas ele tem um medo dela. Quando termina a live, ela já liga. 10 minutos pra chegar em casa. Vai chegar em casa. Isso aí. A outra pergunta ali do José Mota. Existe um padrão muito comum que é o chamado ciclo de violência. Como identificar os primeiros sinais de que uma relação deixou de ser saudável e está se tornando abusiva? Quando a mulher, ela começa a perceber que tudo que ela faz, nada agrada esse homem, né? Foi o que a gente estava começando a falar aqui. O ciclo da violência, ele começa com... O homem vai dando sinal que a gente chama de red flags. Ele vai dando as bandeiras vermelhas, mostrando que ele já passou do limite do aceitável há muito tempo para essa mulher. Só que ela tem esperança de que ele vai mudar. Então, é como eu falei no começo da nossa live. Ele vai começar a opinar muito sobre os horários dela, ele vai criticar tudo que ela faz e tudo tipo que ela usa. A menina levanta para dançar com as amigas, ele começa a criticar, arruma uma briga. E aí, que essa roupa não é decente. Aí começa a fazer todo esse tipo de coisa para essa mulher ficar na mão dele mesmo, absolutamente controlada por ele. Então, ali já é o início do ciclo de violência.
Só que aí eu queria trazer uma realidade, e eu gosto muito de falar de realidade. Sim. Alguém que atuou na ponta sabe o que acontece de verdade. Então, tecnicamente, alguém que fala de ouvir falar, né, de dizer, falar, quem não viveu da violência doméstica, vai dizer assim, sai do relacionamento, denuncia e pronto, e acabou. Mas não é a realidade. A mulher, ela vai pensar muitas vezes antes de denunciar esse homem. E o que eu digo para essa mulher é o seguinte: precisa da disciplina. Uma coisa é você falar assim, olha, eu perdoei meu marido, eu perdoei meu companheiro, eu acho que ele merece uma segunda chance. Todo direito você tem. Só que uma coisa é o perdão, outra coisa é disciplina. Uma coisa é você perdoar e continuar com ele, outra coisa é você não submetê-lo a um processo judicial. Porque é igual na cadeia, sabe, de uma ataque. Se o bandido vier na sua direção e você não der 2 passos na direção dele, ele vai ganhar a cadeia. Então, se o homem te humilhou, né? Quebrou coisa dentro de casa e ele te pedir desculpa, você vai falar assim, eu te desculpo, se ela quiser, ok? Mas vai lá na delegacia prestar conta com a delegada. Vai lá, eu vou relatar. Pra isso já ficar caracterizado. E outra coisa, e nunca mais. Então, eu costumo trazer essa clareza para a mulher para que ela entenda que ela precisa fazer esse registro. Porque se ela não... Até para delimitar, mostrar para o companheiro, ó. Daqui pra frente não vai mais, não. Isso. Porque se ela acreditar que ele não vai, aí, infelizmente, que esse ciclo vai se perpetuando. Se ela não toma uma medida drástica num primeiro momento de fazer esse homem ser submetido ao processo judicial, ao registro de ocorrência, na próxima vez ele já vai escalar a violência, entendeu? Então, essa mulher precisa ter essa consciência da denúncia ou de se fortalecer. Aqui eu quero trazer, assim, aqui em Campos, especialmente, a gente tem pontos de apoio para essa mulher. O CEAM, que é da prefeitura, é muito bem estruturado. Minhas saudações aqui a Josiane Morumbi, uma mulher que sempre trabalhou muito à frente, né, na defesa das mulheres. Hoje você tem a Sala Lilás lá no batalhão de Polícia Militar, uma sala que você pode ser ouvida, se você precisar, você vai lá, pede ajuda, se você se sentir constrangida, né, se você não quiser pedir uma viatura na sua casa, você vai lá, você vai ser bem acolhida. Salvo engano, no IML tem uma sala Lilás que ainda não foi inaugurada, mas que ali a mulher... Pra fazer o corpo de delito dela e ela ser ouvida de forma separada, né? Para que essa mulher se sinta pronta para fazer essa denúncia. E é importante também o papel do familiar, das amigas. Ela não está precisando de julgamento, ela está precisando do seu apoio, que você informe ela que ela pode fazer esse registro, que ela pode pedir essa medida protetiva e que se ela não fizer isso, ela pode acabar, né? Ou no hospital ou no cemitério. Mais uma estatística. Que, infelizmente, a gente acaba vendo que é o que acontece, né? E isso vai muito da mulher idealizar ainda pela sociedade que a mulher precisa ter um homem, precisa ter um marido. Esse caso que eu falei lá desse agressor, desse assassino, ele já tinha casos de violência doméstica. Ele tinha 2 casos de violência doméstica, já com processo de ex-mulheres dele, e ele era casado ou convivia com uma delegada. Sim. Então, eu assisti uma reportagem e o âncora... Vai saber se ela também não sofria. E o âncora o âncora perguntou. Delegado já é praticamente rotineiro ele puxar a ficha de antecedente. Então, já é automático. Então, tô namorando... Quintanilha. Vamos ver quem é Quintanilha. E aí, Quintanilha? Responde 2 processos antecedentes de violência doméstica. Eu não vou entrar nessa canoa furada. Então, a gente vê que pessoas esclarecidas... Olha, eu tive uma colega de turma que se formou comigo, delegada, foi morta, Tatiane, pelo marido dela. Ela era delegada da DEAN, foi morta num feminicídio. Então, assim, não escolhe cor, não escolhe classe, não escolhe credo. É uma epidemia, infelizmente. A população tem que entender que isso é sério. Isso é sério, é grave. E a gente tem que se abraçar para resolver esse problema. Com leis mais sérias, com iniciativas que fomentem mais trabalho para essas mulheres, para que elas possam ter autonomia financeira para sair desse
esse relacionamento e com conscientização, que é o que você está me dando oportunidade hoje, eu te agradeço Isso é por fazer isso para todas as mulheres. Todos os meses são meses de conscientização, mas como tem o agosto é mais para intensificar, para bater nessa tecla. Não aceite, não leve, não mantenha desaforo dentro de casa. Que Danilo, quer fazer mais alguma para a gente finalizar, que já chegamos ali 21h05. Não, acho que a delegada foi bem esclarecedora. Exatamente, né? Falando linguagem simples, que as pessoas que estão ali ouvindo, que talvez até estejam precisando dessa palavra para amanhã ou até mesmo hoje sair. E as mães aí. Ó, o maridão lá, entrou na live. O maridão, Cristiano Daickmann. O Cristiano. Beijo, meu amor. Eu tô lendo o nome, mas eu só vejo quem dá. Cristiano tá fazendo um curso de homicídio no Sul, tá afastadinho de mim aí uma semana. Eu tô com saudade, meu amor. Cristiano. Tá com escuta ambiental aí. Então, doutora, eu quero agradecer a sua presença e te parabenizar. Eu tenho acompanhado o seu trabalho aí, não só nesse mês de agosto, mas eu vejo que você sempre tá dando, tá se reunindo com mulheres. Sim. E aquelas que estão procurando, e dali é um efeito que vai se contaminando ali no sentido positivo, que uma vai falando com a outra, que vai falando com a outra e vai criando aquela coisa que não vou aceitar ser humilhada. E se você me permite só mais um minutinho, quando eu atuei, né, e entendi que essa mulher muito ferida, muito machucada, ela estava muito mais suscetível de entrar nesse relacionamento abusivo, foi que na época eu desenvolvi o método Encantar, que até você divulgou, agradeço o vídeo, onde eu trato justamente dessa autoestima da mulher, porque a polícia, ela trata da repressão, né? E esse programa que eu desenvolvi, que é voltado para a mulher, para que ela possa fortalecer o emocional, a autoestima dela, e que a partir disso, ninguém mais pode dizer o que ela vai fazer, o que ela não vai fazer, senão o próprio Deus, né? Que é aquilo que eu acredito, meu Pai maior, o Pai de todos nós, que tem um projeto para todos nós. E eu falei, olha, você tem que entender que projeto é esse que você tem para sua vida, é esse que vai fazer você, né, evoluir, você vai fazer isso com perseverança. Então, esse é um projeto paralelo, né, da minha vida pessoal, que eu faço com muita honra, assim, algo que eu ajudo muitas mulheres, já foram milhares de mulheres que a gente desenvolveu, já fiz esse processo no presídio, já fiz em escolas, já fiz com mulheres da rede privada, e assim a gente vai contribuindo para um mundo onde as mulheres podem se sentir felizes por ser quem elas são, né, sem estar ali sendo criticadas o tempo todo, humilhadas, diminuídas, né, e se a gente lembrar, 50% da população é mulher e os outros 50% são fruto de uma mulher, né? Então, no final das contas... O número, eu acho que é mais mulheres do que homens. Um pouco mais, 52%, quase 53%. Praticamente a mesma coisa. Mas, no final das contas, os homens vêm da mulher. Exato. E aí os homens terão filhos mulheres. Então, nós precisamos cuidar das mulheres. Isso é uma responsabilidade de todos nós. Então, eu acredito que um bom pai, ele é um bom marido. Sim. Que isso leva também. Quando não é um bom marido, ele não é um bom pai. Verdade. Porque ele não vai querer agredir, desqualificar a mãe dos filhos dele. Com certeza. Então, eu acredito que uma coisa leva a outra. E como ela falou aqui, esse projeto é Encantar, né? É um projeto que eu falo. Para as mulheres se valorizarem. Exato. Que é o que vem antes, né? Quando ela está valorizada, ela não permite que um abusador... Você não pode amar ninguém se você não se ama, se você não se valoriza. Sim. Então, você não pode aceitar ninguém te diminuir, te desqualificar. Exato. Então, o principal daqui hoje não é só violência, não é só lesão corporal, não é você esperar... Aí, quando você morrer também, não tem como você reclamar. É claro que vai ser punido, mas não vai, a sua vida já se foi. Então, e eu quero são sinais. Para finalizar, trazer uma dica assim, para as mulheres que estão numa situação real, né, de violência real. E ainda não se sente ainda com aquela... Aquelas que ainda estão num processo de violência psicológica, como eu falei, que procurem uma rede de apoio. Mas agora eu vou falar para você que está realmente passando por um processo de risco à sua vida. Tenha sempre uma sacolinha com algumas mudas de roupa
seus documentos, tire cópias e deixe com alguém da sua confiança, né? Deixe uma cópia com a sua mãe, na casa de alguém que você pode precisar sair correndo e ter que deixar suas coisas, né, para trás. Tenha uma rota de fuga, se você precisar realmente fugir, pense por onde que você vai fugir do seu agressor. Tenha seu telefone sempre perto, porque ali para você conseguir pedir ajuda, né, ligar para alguém, pedir socorro, com aplicativo de Uber, 99, enfim, qualquer transporte para que você possa, se você tiver sem dinheiro no momento, você solicitar. Então, é importante que você tenha em mente que uma hora você vai precisar sair, se esse é o seu caso. E se isso acontecer, você vá à delegacia, faça a denúncia. Há casos especiais, nós temos em Campos aqui, e é uma referência, um abrigo especial, não vou nem dizer o nome aqui, porque ele é realmente sigiloso. Se você precisar, você vai para um abrigo sigiloso, onde você vai ficar protegida. Então, não se omita, a sua vida vale demais, né? Esse amor que dói, ele não é amor. Sua vida e a sua voz tem valor. Então, peça ajuda, denuncie e não se cale. Vamos para cima, que junto nós vamos resolver isso. Isso aí. Fica as palavras da delegada Quintanilha. Quintanilha agora casou. Acredito que por doce... Casou, Quintanilha? Casei. Cadê a aliança? É porque eu tive que trabalhar e esqueci de botar. Relação moderna. Tá moderno, né? Aliança. Não, porque eu esqueço de colocar. Mike Quintanilha é um doce de pessoa e acredito que ele seja um excelente marido também. Então, quero agradecer mais uma vez e fica aquela sensação, né? Se você tiver salvo uma mulher de chegar pra você, eu te ouvi, te escutei e pus fim àquele relacionamento tóxico, já vai ter valido a pena. Com certeza. Então você que tá nos assistindo aí ou que vai assistir, não deixe pra depois. Não postergue o que você pode resolver. Você tá ali, você sabe, mas tem horas que você não consegue compreender o que você tá vivendo. Então, como a delegada falou, rede de apoio, suas amigas, sua mãe, sua irmã, converse o que está acontecendo, que a pessoa vai te dizer. Isso não é normal. Você merece ser feliz. E dizer para a sociedade que o relacionamento abusivo, ele não é um drama da mulher, né? Isso é um problema coletivo. Exato. Né? Como a gente estava falando aqui antes do problema, se você se silencia, você é quase que cúmplice dessa violência. Então, é importante que você entenda isso, entenda que a vida de uma mulher, a proteção da vida de uma mulher é urgente. E esse é um dever de todos nós. Isso aí. Boa noite, delegada. Muito chamamos obrigada. A delegada e a delegada veio. Obrigada pelo convite. Boa noite, delegada. Obrigada, Quintanilha. Boa noite, Quintanilha. Boa noite Obrigada. a todos e até terça-feira com mais uma live nos bastidores da política. Tchau. Operador Navalha, até para encerrar a live ele se programa Nos Bastidores da Política. Até o próximo programa.